Olá pessoal, estamos aqui para conversarmos a respeito de momento de força, de torque, beleza? Nome bonito, né? Nome técnico, momento de força. Torque é um nome mais geral, mais assim próximo ao nosso cotidiano, tá ok? Você fala o torque do motor, beleza? O torque de uma peça, o torquímetro, que legal, são equipamentos, o torquímetro inclusive equipamento de medição de torque. Mas por que momento? Momento significa o quê? Olha, cara, você está analisando um momento daquela situação. Momento, então, uma grandeza física que está acontecendo. Legal? Então, por isso a ideia momento, momento de força. Ora, cara, você vai ter então a possibilidade aqui de analisar o quê? Forças capazes de provocar rotação, força capaz de torcer um corpo, de girar um corpo, tá bom? Ou o judoca, o cara que usa dessa arte marcial, ele vai fazer uso do quê? Da torção do seu adversário, da torção do seu oponente, aplicar forças para girar um corpo. E aí, moçada, então, tá lá, força para fazer o quê? Para provocar rotação, e depois nós vamos analisar o quê? O conjunto de torques para evitar a rotação. Então eu posso ter rotação, ou se eu tiver um conjunto de torques que se anulam, evitar assim a rotação e ter o equilíbrio rotacional. Pô, que legal, tá? Aí, moçada, então, você vai ter o seguinte, eu vou considerar torque, o quê? Torque aplicado a corpos grandes, extensos. Por isso se falar então, moçada, de equilíbrio ou rotação de quê? Corpos extensos e não de pontos materiais, não de corpos muito pequenos. Então sempre eu vou estar analisando um corpo extenso. E aí, vamos lá, corpo extenso. Eu posso ter dois corpos extensos aqui para analisar. Um corpo livre, um corpo solto, como se fosse ali um pino de boliche, tá? Um corpo solto. Porque o pino de boliche eu não conheço. Tá, mas aqui lá tem também a aparência de um João Bobo. Exato, legal. E de um corpo livre, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar as forças aplicadas fora do centro de massa. Ou de um corpo preso a um eixo fixo. Um corpo preso aí, uma porta, por exemplo, que está presa a uma dobradiça, ok? Um corpo que pode girar em torno de um eixo. Que legal. Então, pode ser então um corpo livre e o corpo livre, forças que eu vou analisar fora do centro de massa. E corpo preso a um eixo. Então, forças aplicadas fora do eixo de rotação. Para então eu ter torque, tá? Tenho que ter essas duas condições. No caso do corpo livre, forças atuantes fora do centro de massa. E no corpo preso a um eixo, forças atuantes fora do eixo de rotação. Ok? Tá aí. Beleza? Olha que belezinha. Opa! Aí, para nos auxiliar nos resultados, moçada, eu vou identificar um conceito aqui chamado linha de ação. O que é a linha de ação? É uma linha imaginária que eu posso traçar sobre o próprio vetor força. E essa linha imaginária tem que finalidade? Estabelecer o distanciamento que essa força está do eixo de rotação. Opa, então olha ali eu tenho uma linha de ação passando pela força F, seja no corpo livre ou aqui no corpo preso a um eixo. E aí eu consigo estabelecer o distanciamento dessa força e da linha de ação até o eixo de rotação. Por isso, com isso, eu posso dizer o quê? Cara, eu poderia movimentar a força sobre qualquer ponto daquela linha de ação e obter o mesmo resultado. Tá ok? E aí, o distanciamento mantido constante, me dando então a possibilidade de calcular o torque como sendo o quê? A força vezes o braço da força. A distância da força até o eixo de rotação. Por isso, olha lá, a linha de ação te permite colocar a força a uma distância do eixo de rotação, seja o centro de massa, seja o eixo de rotação de um corpo preso a um eixo. Ora, cara, então torque, o poder de girar está relacionado à ideia de você aplicar força e uma força a uma distância do eixo de rotação. Essa distância do eixo de rotação eu chamo de braço. De forma genérica, de forma geral, de forma simplificada, o que é o braço? Distância entre a linha de ação ao eixo de rotação. Qual é a unidade de medida que eu vou trabalhar aqui, meu amigo? Olha lá, Newton vezes metro.
Newton para força, metro para distância. O que acontece? Cara, dimensionalmente, torque é igual a trabalho. Dimensionalmente. O que eu quero dizer isso? A unidade de medida de trabalho e a unidade de medida de torque são iguais. Ok? Só aí, a igualdade, né, a semelhança, para aí. Torque é força para fazer girar. Trabalho, força para deslocar. Pica-pau, nos dois casos é movimento. Calma, mas uma delas é para provocar deslocamento, a outra é para provocar rotação. E aí, moçada, então, já foi alvo de vestibular esse tipo de informação, dizer o quê? Cara, que grandezas são dimensionalmente iguais? Trabalho e torque são dimensionalmente iguais, tem a mesma unidade de medida. Só que para não confundir, torque eu represento como Newton vezes metro e não substituo pela unidade de Joule. Enquanto que trabalho, eu coloco lá, Joule, beleza? Aqui eu vou simplesmente deixar Newton vezes metro. Newton vezes metro, força vezes braço. Força aplicada a uma distância do eixo de rotação, braço. Legal. Agora, moçada, a gente vai usar a seguinte convenção. Quando a força provocar uma rotação no sentido horário, eu vou chamar essa força, ou vou dizer que esse torque tem um valor negativo. Agora, se eu aplicar uma força e essa força rotacionar o corpo no sentido anti-horário, eu vou dizer que essa força, esse torque é um torque positivo. Então, sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Horário e anti-horário por causa dos ponteiros do relógio, beleza? Ok? Então, horário negativo, anti-horário negativo. Então, se eu aplicar torques em um corpo, tá? Vou ter o que lá? Por exemplo, uma força F1 atuando fora do centro de massa, então vai gerar torque, vai propiciar a rotação daquele corpo. Ora, qual seria o torque da força F1? Força F1 vezes o braço. Braço B1, que é a distância da linha de ação até o eixo de rotação. Pica-pau. E essa força, pelo que eu estou vendo aí, ela vai girar o corpo no sentido horário. Então seria um torque negativo. Legal. Vamos colocar uma segunda força ali, ó. Uma força F2. Força F2, desenhei também a linha de ação da força F2. A distância da linha de ação até o eixo de rotação, B2. Braço da força 2. Do jeito que ela está desenhada ali, ela provocaria rotação no sentido anti-horário. Então, a força F2 provocaria um torque no sentido anti-horário positivo. Vou colocar uma terceira força para vocês, galera. Só que essa terceira força está atuando aonde? No centro de rotação, no centro de massa. Força atuante no centro de rotação provoca torque? Não. Por quê? A linha de ação passa pelo eixo de rotação. Qual que é o braço? Então, o braço é zero. Se você fizer força vezes braço, vai ficar força vezes zero. Vai dar zero. Então tá aí, ó, a somatória dos torques. Torque da força F1 em relação ao centro de massa, mais torque da força F2 em relação ao centro de massa, mais torque da força F3 em relação ao centro de massa. Então ficaria F1B1 mais F2B2 mais F3B3. A primeira tem, então, torque negativo. A segunda, torque positivo, sentido anti-horário. E a terceira, zero. Cara, então dali tem uma somatória de torques. Que legal! Essa somatória de torques pode dar resultado positivo, pode dar resultado negativo ou pode dar resultado zero. Se o resultado for positivo, rotação anti-horária. Se o resultado for negativo, rotação horária. E se o resultado for zero, cara, aí você tem um equilíbrio rotacional. Cara, quer dizer que se a somatória dos torques for zero, o corpo não vai girar. Exatamente. Então você vai ter que a quantidade de torques no sentido anti-horário, que é positivo, mais somatória, né? Com os torques no sentido horário, que são negativos, dando zero, tendo como resultado zero, eu tenho equilíbrio rotacional. Como o torque horário é negativo, se eu passar para o outro lado da igualdade, então eu posso até ignorar essa ideia de sinais. Posso simplesmente dizer o seguinte, o que gira para um lado, igualado com o que gira para o outro lado, isso significa o quê? Equilíbrio. Se o que gira para um lado for igual ao que gira para o outro lado, então ele não gira, vai ficar em equilíbrio, tá? Lá.
Opa, termino então apresentando o quê? Torque no sentido anti-horário igual ao torque no sentido horário. Beleza, galera? Com isso, então, a gente tem aí os conceitos iniciais de torque, ok? Vamos aplicar isso aonde? Nas alavancas, numa próxima aula. Beleza, galera? Até a próxima!